Oi gente, bom dia, eu sou Marcele, sou psicóloga, né, pra quem não me conhece, e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a saúde mental na gestação, tá? A gente tem uma imposição, né, da sociedade para aceitar a gestação, né, como uma bênção de Deus, enfim, a fase mais maravilhosa da mulher, né, mas nem para todas acontece dessa forma, tá? E isso é muito importante a gente frisar e a gente falar sobre isso, tá? Então nem todas reagem dessa forma, tá? A gente tem, por exemplo, aquelas pessoas que não desejaram a gestação, né, enfim. E aí tem um mix de sentimentos quanto a isso. E devido a essa romantização, essa imposição da sociedade para que a gente aceite como a melhor fase da nossa vida, só tem coisas positivas, né? Enfim, a gente acaba, essa mãe ela acaba se sentindo culpada por ter alguns tipos de pensamento. E isso vai afetar a gestação dela, tá? No Brasil, infelizmente, a gente também não tem uma política, né, humanizada para preparar essa mulher para o parto, então são alguns déficits aí que a gente tem, tá? Principalmente quando a gente fala de SUS, então não há um preparo nesse sentido, tá? E eu acho muito válido, muito importante ter esse tipo de cuidado desde a gestação, porque a gente sabe que tudo que a mãe faz, ela passa para o feto, certo? Então a gente tem essa questão de não ingerir bebidas alcoólicas, drogas, né, alguns tipos de alimentos, como café, enfim, em excesso, porque tudo passa através da placenta, do cordão umbilical, e a gente sabe disso. Então, com os nossos sentimentos, as nossas sensações, o nosso psicológico não é diferente, tá? Então, tudo que a mãe sente, ela acaba passando para o bebê. Então, é muito importante a gente falar sobre o estresse na gestação, tá? Eu até falei um pouquinho aqui sobre o estresse ele tem 4 fases, né? O estresse ele é positivo, ele é benéfico aqui para o nosso corpo, até um certo limite, tá? Porque é um alerta, né, que a gente sofre em uma situação de ameaça, então a gente sente esse estresse, ok, é positivo, só que se a gente não controla isso, aí tem as outras fases do estresse que eu expliquei um pouquinho nos stories, né? E ele chega aí a um nível de quase exaustão, de exaustão, que é o nível máximo aí do estresse. Então, na gestação, a gente já passa por todas essas mudanças, tanto hormonais, né, mudanças físicas no nosso corpo, enfim, tudo muda nessa fase de gestação. E é uma fase de crise, é uma fase que é muito mais propensa para a mulher de desenvolver esses transtornos emocionais também. Tá? Então, se a gente não tratar de uma maneira preventiva, isso vai se desenvolver principalmente no último semestre, né, da gestação, porque a mulher ela tem muito medo também em relação ao tipo de parto, como que vai ser, principalmente se ela for primigesta, né, a primeira gestação dela. Então ela não sabe, geralmente aí vem a ansiedade, né? Porque a ansiedade é aquilo que eu não conheço e por isso eu tenho receio, eu tenho medo, né? Então ela se sente ansiosa, ela não sabe o tipo de parto, ela não sabe como é que vai ser esse parto, tem todo, né, o histórico da sociedade nos dizer também que o parto é uma coisa horrível, né? Enfim. E é aquilo também. Cada um é cada um, cada organismo é um organismo, não dá pra gente se basear nisso, a gente só vai saber quando a gente passar por isso, né? Mas aí a mulher sente tudo isso, toda essa ansiedade, e isso vai acabar gerando um estresse. Então a gente tem um link aí de estresse, ansiedade e depressão, tá? O que a gente observa também? Que no pós-parto, né, o período de puérpero, o que é isso? É quando a mulher ela tem o bebê, e dura aproximadamente aí uns 6 meses. Esse período de pós-parto, além de toda a mudança, né, hormonal para essa mulher voltar ao normal, tem essa mudança psicológica também, né? Então, já na gestação, essa mulher ela sofre essa ansiedade pelo medo do parto, como eu disse, medo da rotina, principalmente se for o primeiro filho, né? Como que vai ser essa rotina, a relação com o casal. Então, todo esse tipo de medo, ele passa na cabeça de uma mulher que está gestante, tá? Uma mulher que tem o seu segundo, terceiro, enfim, não é que ela não vai mais vivenciar isso, ela vai vivenciar, porque cada gestação é única, né? Então ela vai vivenciar esses medos, essa ansiedade novamente. Então, se isso não for tratado,
se isso não for acompanhado, a tendência é que essa mulher ela desenvolva aí uma depressão, tá? Então o que se observou? Que na depressão pós-parto, na verdade, ela já vem lá de trás, desde a gestação. Então se não tem esse cuidado, isso acaba se desenvolvendo, né? Porque a mulher tá ali com uma criança que acabou de chegar, então a gente fala o nascimento de um bebê que gera o nascimento de uma mãe, né? Por mais que seja o segundo, terceiro, quarto filho, é um indivíduo novo que está ali e você tem que se virar ali na medida do possível. Então, a gente vai precisar também de um apoio, de uma rede de apoio, de um parceiro que apoie essa mulher, né? Rede de apoio no sentido de ter um familiar, um vizinho, alguém que apoie essa mulher e que dê atenção para ela, porque a gente sabe que quando nasce um bebê, o foco é muito ali no bebê e a gente acaba esquecendo dessa mãe, tá? Bom, eu vou gravar outros vídeos, porque senão fica muito longo esse daqui, falando mais um pouquinho sobre esse assunto, tá? Mas o que eu venho frisar nesse vídeo é a importância de um cuidado, né, da saúde mental da gestante, para que ela não desenvolva, né, um estresse, ansiedade, depressão. Então, se a gente tratar isso de uma maneira preventiva, a gente consegue, né, fazer com que essa mãe ela fique saudável mentalmente. Então, além do físico, a gente tem que cuidar do nosso estado mental, da nossa saúde mental. Infelizmente essa política no Brasil ela não é valorizada e cada vez mais eu vou falar aqui nos vídeos sobre isso. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E uma gestante ela carrega uma vida dentro dela e se não tiver essa prevenção, isso vai interferir diretamente no feto, ok? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma pergunta sobre isso ou algum outro tema, alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse, é só mandar a sugestão aí pra mim, tá bom? Tchau, tchau, gente!